Aquele abraço, gente amiga, fim de papo. E a seleção brasileira está classificada para a fase oitavas de final e agora aguarda o vencedor de Noruega e Costa do Marfim para que no próximo domingo voltamos a entrar em campo rumo ao Hexa. E você já sabe, né? Não tem jogo fácil em Copa do Mundo e o Brasil teve que suar 1 litro para conquistar esta classificação. E você? O que você achou do jogo? Deixe o seu comentário, o seu like e vem comigo nessa vibe positiva! Olha, gente, Brasil classificado para a fase oitavas de final num jogo duríssimo contra o Japão. Os japoneses souberam aproveitar as deficiências do time brasileiro no primeiro tempo. O Brasil que até começou bem ali os 15 primeiros minutos, tendo a posse de bola, dominando o jogo. O Japão retraído, jogando ali nos 5-4-1. Bem fechadinho, as linhas bem compactas, dificultando o poder de penetração da seleção brasileira. E no contra-ataque, onde o Brasil deu muito espaço no setor de meio campo, o Casemiro, que já tinha um cartão amarelo, não pôde dar o bote para poder parar a jogada. O Gabriel Magalhães tinha um jogador nas costas, ficou na dúvida. Fico na minha, dou o bote e dou opção para o atacante. Ele teve espaço, bateu 1-0 para o Japão e aí desandou a maionese. Jogadores se desconcentraram daquilo que teriam que fazer dentro de campo, se desesperaram, erros de passe, erros de movimentação. Alguns jogadores, na minha opinião, até sumiram um pouco do jogo, mas no segundo tempo, depois daquela conversa do intervalo, um dos jogadores, o Paquetá, saiu para a entrada do Endrick, aí já mudou um pouco a postura do time. Matheus Cunha veio para a armação de jogada, o Ancelotti fez o que se faz para furar uma defesa com 5 defensores, alarga o campo, abre com os pontas o máximo que puder, ultrapassagem dos laterais e sempre tomando conta da segunda bola. Para quê? Para não poder dar o contra-ataque ao adversário. E assim o Brasil atuou. Foi pressionando, aos poucos foi apertando, e ali o Japão, numa distração, numa bola cruzada dentro da área, Gabriel, o zagueiro, cruzou de perna esquerda no segundo pau, bem posicionado, Casemiro empata o jogo, e aí o Brasil começa a aumentar o volume da pressão. Retraído, o Japão sentiu o gol, ficou se segurando, houve a substituição de peça, tirou o Matheus Cunha, botou o Martinelli. Quem diria que lá no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, o Martinelli seria o grande protagonista da vitória brasileira pelo placar de 2-1. Entrou bem no jogo, se movimentou, deu espaço, fez a bola girar ali na entrada da área, mas coisas que o Brasil não pode mais cometer nessa Copa do Mundo são os erros individuais, são os erros de passe. O Danilo, por exemplo, num erro de passe, proporcionou o contra-ataque para o Japão. A defesa do Brasil estava totalmente exposta e a gente acabou sofrendo o gol. Outro problema que voltamos a apresentar, a falta de organização do time dentro de campo. Sofreu o gol, sentiu, desorganizou e quase que a maionese desandou. Então, o Brasil agora vai ter tempo até o próximo domingo para treinar, observar quais foram os pontos positivos, acertar os pontos negativos. O Ryan precisa ser um jogador mais efetivo no jogo. Ele conseguiu subir de produção no segundo tempo, mas não dá para ficar apenas jogador de 45 minutos. Ele tem que ser ativo o jogo todo. Mas o Brasil não jogou muito pelo lado direito. Por quê? Porque ele não dava opção. A armação de jogada, o Bruno Guimarães e o Paquetá estavam jogando muito próximos, mas ao mesmo tempo estava tirando espaço um do outro. E aí não tinha armação de jogada da seleção brasileira no primeiro tempo pelo lado direito. Insistência pelo lado esquerdo, Vinícius Júnior muito marcado, mas mesmo assim, em determinados momentos do jogo, chamou responsabilidade, foi para cima, tentou fazer os lances individuais. É mais ou menos por aí que o Ryan tem que atuar. Quando ele conseguiu fazer uma jogada individual dentro da área, fez um belo drible e levou perigo para o adversário. Então esse jogador que a seleção brasileira precisa. Outro ponto interessante, o Ancelotti, ao meu ver, ele tem grande responsabilidade nessa vitória brasileira. E onde eu digo isso? Quando ele percebe como furar
o bloqueio da defesa japonesa. Quando ele percebe que o Matheus Cunha já não estava tendo o mesmo rendimento que ele teve em outros jogos, e principalmente também no primeiro tempo, em termos de movimentação, em termos de ajuste entre meio campo e ataque, e aí ele coloca o Martinelli nessa posição. O Martinelli que no Arsenal ele costuma jogar aberto pela ponta esquerda, muito semelhante com o que faz o Vinícius Júnior, mas lá no começo da carreira, quando ainda atuava no Ituano, no futebol brasileiro, ele jogava como camisa 10. Então ele tem esta capacidade de fazer aquilo que o Ancelotti pede para ele em todos os jogos. E tem entrado em todos os jogos. Isso por quê? Isso é observação de treinamento da Comissão Técnica Brasileira. Parabéns ao Brasil, classificou de fase, tem muita coisa a melhorar. O nível de dificuldade só vai aumentar daqui para frente, porque os adversários são difíceis. Costa do Marfim ou Noruega são dois adversários complicados para a seleção brasileira, mas o Brasil, que por muitas vezes viu com que teria dificuldade com o Japão, e agora o nível de dificuldade só tende a aumentar. E você? O que você gostou da atuação da seleção brasileira, da classificação do Brasil? Me diz aí, conta a sua história, o que aconteceu na hora dos gols. Eu quero conhecer você, eu quero bater esse papo contigo aqui no RG, que beleza, então eu te aguardo. Deixa o seu like, deixe também o seu comentário, se inscreva em nosso canal e ó, vem comigo nessa vibe positiva. Brasil, classificado para as oitavas de final. Costa do Marfim, Noruega. Vem porque vocês vão estar no caminho do Hexa. Um abraço.